fazendo uma gestão equilibrada, conseguíssemos atravessar o ano. Então, apesar de que não foi um ano pródigo, também não chegou a ser um ano ruim. Então, acho que compartilhando a água de uma forma, né, harmônica, foi possível que a gente conseguisse atravessar o ano abastecendo a todos. Procó, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Já lhe pergunto de cara, qual é a sua avaliação do ponto de vista hídrico de 2021? Bom dia, Marcos Dantas, ouvinte do Panorama, o presidente Paulo Varela, um abraço, bom dia, é um prazer estar com você conosco nessa conversa, nesse diálogo. Bem, o presidente Paulo faz um resumo muito inteligente, né, de que foi um ano, né, que mesmo sofrido nós conseguimos caminhar. Evidentemente que nós tivemos alguns locais, Marcos Dantas, alguns espaços aqui na região, dentro da bacia hidrográfica, que ficamos em situação muito difícil, né, o caso de Cruzeta, caso do esguincho lá em Ouro Branco, né? Tivemos alguns trechos, né, alguns locais específicos da bacia que ficamos em situação muito crítica. Mas quando você olha para o sistema hídrico Mandaua-Curema e o Armando Ribeiro Gonçalves e Mendubim, você percebe aí nesse eixo nós tivemos quase que um milagre, porque nós lembra você que é um homem que é ativo no rádio aqui todos os dias, Paulo. Marcos é o termômetro de Caicó e do Rio da imprensa do Rio Grande do Norte. Todos os dias você comentava a falta d'água aqui em Caicó. Nesse ano você não fez isso. Porque o sistema Mandaua-Curema conseguimos liberar 200 litros por segundo, em torno de 720 metros cúbicos d'água por hora, para abastecer Caicó, Jardim de Piranha, São Fernando e Timbaúba. Então nós não tivemos problema de água, não estamos tendo. Hoje, pra você ter uma ideia, a Mandaua-Curema está com em torno de 40% de sua capacidade e a Armando Ribeiro com em torno de 45%. Então esse sistema aí, que é o sistema, eu diria que é o coração do comitê do sistema Mandaua, do sistema Piranhas do Sul, Piranha do Sul, esse sistema ele sustentou, porque esse sistema do Mandaua-Curema ele alimenta em torno de 450 mil pessoas e a Mano Ribeiro em torno de 500 mil. E estes dois reservatórios hoje, mesmo que não tivesse recarga em 2022, que Deus o livre que não tenha, mas mesmo que ele não tivesse, nós não teríamos um problema de abastecimento das populações aí desses trechos, né, abastecendo toda essa população. Portanto, foi um ano que tivemos vazios hidrológicos, tivemos dificuldades em alguns reservatórios, e estamos tendo, né? Nós estamos terminando o ano com Cruzeta praticamente sem água, estamos terminando o ano com o açude Itan seco, estamos terminando o ano com o nosso açude Esguincho seco em Ouro Branco, né? A situação do açude Dourado em Coa Nova não é boa, o açude, né, Gargalheira não é bom, então nós temos alguns vazios, mas no geral nós escapamos, né, Paulo? E fizemos isso com muita sabedoria, com muita gestão, com muita participação, com alocação de água, né, ouvindo a sociedade, ouvindo os órgãos gestores, ouvindo a Secretaria de Recursos da Paraíba do Rio Grande do Norte, os órgãos gestores estaduais, a Agência Nacional de Água, as prefeituras, tivemos muitas conversas com a sociedade civil organizada, com os agricultores, com o movimento sindical, o movimento social, e aí, por isso que nós escapamos, porque houve muito diálogo e houve muita participação e muita democratização da água. Agora eu queria a opinião de vocês dois, porque assim, as discussões aqui que a gente geralmente faz aqui no nosso programa, elas se concentram no Rio Piranhas, no abastecimento de Caicó, dos municípios que dependem aí da captação no Rio Piranhas, né, de como está, por exemplo, o volume da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é o maior reservatório aqui do nosso estado. Mas existem municípios aqui na nossa região que dependem dos seus reservatórios e que estão vivendo aí dias incertos, né, de incerteza sobre o futuro. Cruzeta, por exemplo, é um deles. Né? Eu recebo aqui no nosso programa todos os dias reclamações das pessoas de Cruzeta. O que é que a Caerne, o que é que o governo está preparando aí de emergência para o nosso abastecimento se o açude está seco, né? Paulo, sem esquecer um pouco também dessa preocupação dos pequenos municípios, que dependem de pequenos reservatórios que estão praticamente vazios, né? O que de esperança dá para essas pessoas? Muito bem, Marcos. Eu aproveito até aqui para já trazer o meu abraço aí para todos que nos assistem, desejando um ano novo de muita felicidade, mas também carregado de muita esperança. Eu acho que é muito interessante essa provocação que você nos faz, porque eu acho que 2022 ele abre horizontes, né, para um novo ciclo. Primeiro porque as expectativas
muito embora o semiárido seja realmente difícil de uma previsão exata do ponto de vista de você, né, ter a certeza das precipitações futuras, né, todas as indicações é que nós teremos aí, se Deus quiser, um ano pródigo. Depois é o ano que marca a entrada das águas da transposição do Rio São Francisco. Então, se nós somarmos aí a transposição celestial com uma boa quadra chuvosa, mas com a chegada desse sonho secular, né, da chegada das águas da transposição do Rio São Francisco, que vai realmente garantir, trazer segurança hídrica para os nossos mananciais, né, vem acompanhado também da perspectiva já do lançamento da licitação do projeto Seridó. Então, o projeto Seridó, que vai trazer uma rede de adutoras interligadas entre si, com base na Armando Ribeiro Gonçalves, na Oiticica, que também brevemente estará pronta, mas com a garantia da chegada das águas da transposição, é o ano que marcará, né, a nossa libertação do ponto de vista da incerteza. Nós teremos, então, a garantia, né, de 100% de abastecimento das sedes municipais. Então, e com isso, evidentemente, que liberando também os açudes para a produção. Eu gosto sempre de dizer que nem só de água vive o homem, né? É preciso que a gente também produza alimentos, produza riquezas. Então, assim, eu estou muito cheio de esperança, com um otimismo interno muito grande, que eu acho que tem base na realidade, né? Não basta ter água, é preciso distribuí-la, mas a expectativa é que nós tenhamos água e que comecemos a abrir os caminhos para que essa água possa ser bem distribuída. Então, com uma gestão correta, e nós estamos conseguindo isso, eu acho que nós estamos chegando a um ponto onde a bacia começa a se autorregular, não é? Onde a gestão começa a ser feita invertendo aquele fluxo, como era a Ana, né, que tanto nos ajudou, que lá de Brasília, né, percebia e distribuía as águas pela bacia. Agora é a bacia que demanda na hora certa, porque já conhece os níveis, já conhece como respirar, vamos dizer assim, né, essa gestão. Então, sim, eu estou muito esperançoso, né? Como dizia Coralina, né? Se tudo que nós fizermos tocar o coração das pessoas, nós não estamos fazendo nada. Eu acho que a nossa gestão ela está tocando realmente o coração das pessoas, trazendo as pessoas para decidir a gestão de suas águas, mas mais do que tocando o coração, nós estamos chegando também na casa das pessoas. Então, assim, Marcos, eu acho que 2022 é o ano que nós poderíamos chamar do ano que inicia essa grande transformação e, do meu ponto de vista, assim, um ano de grande esperança. Você, inclusive, toca numa coisa bem interessante, que até para que as pessoas possam entender, essa questão do projeto Seridó, da interligação da nossa região por adutoras, né? Se o projeto estivesse pronto hoje, né? Ou para Procópio ou para Paulo Varela, como é que seria esse, por exemplo, um município como Cruzeta que está precisando de água? Se o projeto estivesse hoje funcionando, como é que seria essa questão de resolver esse problema? Eu acho que ninguém melhor do que Procópio, que encarna, não é, aí a figura, né, do Comitê da Gestão da Bacia, merece responder essa pergunta. Vai para você, companheiro. E aí, Procópio? Sabe isso mais que eu. Ele está vivendo esse projeto porque ele foi responsável por esse projeto, sabe, Marcos? Quando o Paulo Varela estava lá em Brasília, eu estava presidente do comitê. E nós fizemos essa reivindicação para fazer um estudo de adutora do Seridó e nós conseguimos, através da ANA, 5 milhões de reais para o governo do Estado. Foi no governo ainda passado. Né? E esse projeto, o Paulo conseguiu esse recurso em Brasília e é fruto desse estudo que foi feito, que esse sistema adutor está pronto aí para ser executado. Está sendo concluído aí as suas partes de elaboração executiva e está para ser licitado. E aí, veja só, Marcos Danta, como o Paulo já disse, esse projeto é um projeto que é de conexão de adutora, não é de conexão de rios, como no passado se pensava. Muita gente ainda diz, estou sabendo que vai ser um projeto que vai conectar os rios do Seridó, né, os açudes do Seridó. Não, nós vamos conectar, né, os sistemas de distribuição de água pressurizado através de adutoras. E onde já tem adutora? E onde já tem, onde não tem. Onde tem, onde não tem, vai ser complementados. Então, esse sistema adutor, como o Paulo já disse, esse projeto são mais de 300 quilômetros de adutoras, né, que vão ser conectados
pegando o Armando Ribeiro Gonçalves, pegando a barragem de Oiticica e pegando também o Rio Piranha com a água do Pires. De forma que quando você vai ter água circulando em todo o Seridó o tempo todo, o grau de segurança hídrica aumenta muito nessas condições. E onde você quiser também. E onde você quiser, você está um sistema preparado para dizer assim, olha, o melhor reservatório para captar água hoje é Armando Ribeiro. Então vai ter água de Armando Ribeiro para todo mundo. Chegando no Seridó, via o sistema adutor que vem da Sé e se conecta com o resto do Seridó. Né, você vai chegar em Caicó, por exemplo, e vai liberar o Itãs para produção agrícola, para piscicultura. Você vai chegar em São Sabugi, você vai ter água de um sistema pegando ali o açude Sabugi e o açude Carnaúba, que vai se conectar com Ipueira. Você vai ter, no caso de Cruzeiro, se conectando com a adutora da Serra. Né? Então você vai ter um sistema adutor todo conectado, né, sinergicamente, e vai produzir água, vai trazer água de onde tiver água para distribuir. E aí, como você tem, como o Paulo dizia aí, chegando a água do Programa de Integração do São Francisco, barragem do Oiticica concluída, né? Dificilmente nós teremos esse sistema colapsado. Ele vai estar um sistema sempre com água permanente, vindo do São Francisco, vindo da Armando Ribeiro, vindo da barragem do Oiticica. Então, você vai ter pulmões o tempo todo, exaurindo água, levando água o tempo todo para todo esse setor. Então, de forma que a esperança que Paulo coloca, a expectativa que a gente tem, nós que estamos dentro do sistema acompanhando e vivenciando aquela grande seca, né? Nós acompanhamos essa seca, quando não tinha água em nenhum reservatório, não tinha água no Rio Piranha, a gente está abrindo rego, como se chama, valeta no Rio Piranha, para essa água chegar aqui na captação do Jardim. Então nós hoje conhecemos já toda essa bacia, conhecemos todas as suas veias, suas artérias, conhecemos o seu reservatório, conhecemos os sistemas funcionais, conhecemos como funciona a água dentro desse rio, conhecemos o seu comportamento hidrológico dos rios. Então, hoje nós temos um domínio técnico muito grande. Além disso, temos todo um processo de participação social. E aí, quando a gente está falando desse sistema, nós estamos, é o que o Paulo dizia, nós estamos falando desse sistema para abastecer a cidade, mas sem tirar da produção agrícola a água. Querendo deixar que a produção agrícola tenha água, que o agricultor familiar possa produzir alimentos saudáveis, segurança alimentar, soberania alimentar. Então, esse sistema ele precisa atender a quem precisa de água. E a água não precisa só na cidade. Precisa na cidade e precisa no campo. Para a agricultura familiar, para os consumos humanos, para a produção de alimentos, para a produção de riqueza, para a qualidade de vida, né, para a soberania e segurança alimentar, de forma que esse projeto Seridó é um projeto que certamente vai dar uma segurança hídrica para o Seridó, conectado com esse instrumento de infraestrutura que nós estamos comentando aqui de recursos hídricos, né, fantástica. Eu estou também, como o Paulo, muito esperançoso e quero viver muito para dizer que o Seridó será a primeira região do Rio Grande do Norte, talvez do Nordeste, que tenha quase 100%, eu não digo 100%, porque nós dependemos de Deus e da vontade divina, da natureza, mas quase 100% de segurança hídrica para a gente fazer esse Seridó avançar e ser um pulmão de desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Presidente Paulo Varela, barragem do Oiticica, o que é que ela avançou em 2021? E aí, a gente pode começar 2022 com a esperança de que ela vai ser inaugurada realmente em 2022 ou ainda não? Olha, Marcos, eu acho que nós podemos sim, né, iniciar 2022 com todas as esperanças e quase assim com um cheirinho de certeza, né, de que nós temos todas as condições para concluir esse grande pulmão, né, aí do Seridó. A barragem está, do ponto de vista físico, praticamente pronta. A nossa vila é um exemplo, né? Ainda semana passada, com muito orgulho, eu recebi ligação dos meus amigos lá do Banco Mundial, que tiveram aqui faz pouco, né? Mas assim, eles ficaram extasiados realmente com o que viram, né? Me disseram que não conheciam aqui no Brasil um exemplo como esse da Barra, né? Como foi feito essa... a gente está falando aqui das transposições, né? Essa transposição aí das moradias também se deu de forma muito exitosa e também com a qualidade da nossa barragem. Então, assim, eu acho que é muito justificada essa esperança que nos preenche agora. Procopio falava aí, né, do projeto Seridó, e aqui só para fazer uma imagem, hoje você não sabe aí no seu estúdio de onde é que vem a energia que ilumina aí e que nos permite essa comunicação, se vem do sul, do sudeste, do norte, né? Porque está tudo interligado. Só para fazer aqui uma imagem,
Acho que vai ser assim o nosso Seridó. A gente não vai saber exatamente de onde está vindo de onde é melhor, é mais econômico, é mais eficaz, é mais eficiente que ela vem. Então, como o Procopio disse, 100% nós não temos, mas eu gostaria de dizer, Procopio, que 99,99% a gente vai ter, a não ser, é claro, às vezes falta energia também na nossa casa por uma questão mecânica, né? Pode uma bomba ou alguma coisa acontecer, mas do ponto de vista da oferta, a gente vai ter essa dádiva aí para o nosso Seridó. Então, esse complexo, e aqui eu gostaria até de chamar a atenção disso, né? A Oiticica e a Armando Ribeiro Gonçalves, elas vão trabalhar quase como um organismo único, né? Assim como o Curema Mãe d'Água, apesar de estar um pouco mais distante, vai ser um complexo que vai trabalhar, e aí a gente pode até expandir isso, né? E puxar até as águas do São Francisco, e juntando tudo isso, com uma gestão adequada, com as pessoas participando, como Procopio nos chamou a atenção, né? Com uma gestão de todos, eu acho que a gente realmente começa a enxergar um horizonte novo aí para o nosso Seridó. Eu quero crer que os nossos netos, os nossos bisnetos, né, vão ler nos livros de história que no passado se vivia o que eu vivi, o que Procopio viveu durante esses anos de seca do ponto de vista do abastecimento das cidades, mas aqui também chamando a atenção de que foi um período difícil e que, claro, uns pagam mais o preço que outros, né? Os nossos pequenos agricultores foram os grandes heróis, né? que permitiram que as cidades conseguissem se abastecer, mas passando por momentos difíceis, né? Tendo a sua água cortada, e isso também vai mudar. Então, assim, eu acho que, além do ano da esperança, vai ser realmente o ano que marca a grande mudança aí para o nosso Seridó. Procopio, com relação à questão do Oiticica, o ouvinte João Damião até provoca aqui, as agrovilas de Jardim de Piranhas, né? Nessa provocação aqui do Damião, ainda falta muita coisa, todas as etapas de Oiticica têm acompanhado a obra física? Marcos Danta, Paulo Varela, ouvintes, o Complexo Barragem de Oiticica mudou de nome, era a Barragem de Oiticica no começo, Marcos Danta lembra disso, Paulo, e nós fomos mostrando que aquilo é um complexo, não era uma barragem só, não era só chegar e fazer a obra física e ir embora. E eles, temos uma barragem aí com 560 milhões de metros cúbicos de água. Ela hoje, a parte física dela está com 92% mais ou menos. Quase concluída. Falta 8%, ainda falta muita coisa, porque há uma cota lá chamada 92, tem que chegar na cota 115, ela está aberta com 180 metros de largura para poder a água ficar passando, para não inundar as comunidades ainda. Agora vejam, essa barragem, esse complexo, quando ela começou a fazer, vinha aquele velho intuito, a velha história do Estado chegar, impor uma obra física e fazer e ir embora. Não foi esse o modelo, né? O modelo não pode ser mais esse, não pode ser mais de afogar as pessoas, não pode ser mais de matar as esperanças, de matar as histórias, de matar a cultura, né? De respeitar todos os valores que ali estavam. Não pode ser mais assim, isso acabou. A vida, ela precisa ser valorizada e respeitada. Então, o Complexo Barra de Oiticica, além da obra física, você tem as obras sociais, que são fundamentais, como é a nova Barra de Santana, que está hoje com 94% pronta, faltando concluir 3 casas, instalar o sistema de abastecimento de água e fazer os testes e tudo de saneamento básico, mas está praticamente pronto, e é uma beleza essa obra. Uma obra planejada, bem pensada, discutida. Você sabe qual a luta que teve isso. Isso tudo tem a ver com movimentos atingidos e atingidos pela construção da Barra de Oiticica, que não parou um minuto nesses 8 anos. 24 horas por dia, a comunidade, né, os moradores, as moradoras, a população, o movimento sindical, o movimento social, a igreja, nós do CEAPAC, todos nós. Né? E você tem a nova Barra de Santana, você tem 4 agrovilas. Iniciou-se a primeira agrovila agora de Jucurutu. Já tem 14 casas praticamente prontas, que é para o pessoal da Carnaúba Torta. Né? Iniciar a ida para lá, mas são 37 o nome de família que vão entrar lá. Você tem as estradas vicinais que estão sendo feitas. Nessas estradas vicinais, né, é muita coisa. Não está nem a metade feita ainda. Né? Você tem a parte de retirada da energia de dentro da bacia para fazer o entorno dessas energias. Tem as famílias que vão ser deslocadas ainda para essas casas, né? Que vão ser transferidas da própria bacia para outros locais e construir suas casas. Estão começando a retirada dessas pessoas, vão começar as suas retiradas. Né? Porque esse ano essa barragem não vai ser concluída. Ela vai ser concluída possivelmente lá para 2022, 2023. Essa é a nossa avaliação. Olhando, vendo os cenários, vendo as condições todas. Então você precisa, vai ter ainda, Marcos, mais 1.000 hectares que vai ser desapropriado agora
porque foi feito um novo levantamento topográfico e o que existia estava errado. Ou foi mal feito na época, e o governo atual teve que corrigir tudo isso. E nós chamamos a atenção disso o tempo todo. Não, essa barragem precisa ser melhor discutir essa história da bacia hidráulica dela, onde é que essa água vai chegar. E esse identificou que vai cobrir mais 1.000 hectares, e aí tem mais casas para ser indenizadas, então vai levar mais tempo. De forma que todas essas questões sociais, um cemitério, que é uma questão, o cemitério mais moderno aqui do Seridó e do Estado. Esse cemitério tem urnas para os restos mortais, foi um trabalho imenso para ser feito, junto com a Justiça, junto com o Ministério Público Federal e Estadual, teve aquela parada das obras que caíram, 38 casas caídas naquela chuva de 2018, que a empresa que vinha fazendo não tinha tido a segurança, nós entramos na Justiça Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal, isso foi um longo período, o governo que chegou assumiu essa causa, recorrigir todo o projeto da Nova Santana que estava equivocado. Então, todas essas questões são relevantes. Vai ter uma comporta importante do PIS nesse reservatório, que isso custa mais de 20 milhões de reais. Isso também no começo não estava previsto, tanto é que é o único reservatório que vai ter 2 comportas. Porque foi visto isso depois. Então, tem um conjunto de correções que foram sendo feitas no decorrer da obra. Por isso que essa obra demorou tanto. A obra saiu de 350 milhões para 650 milhões. Porque teve muito equívocos, teve muito erro. A obra foi entregue à SEMAR no início, a SEMAR não tinha know-how para fazer barragem desse tamanho, tinha know-how para fazer sistema adutor. O Paulo Varela é um expert, na época foi secretário, e a rede de adutoras do Rio Grande do Norte foi feita por Paulo Varela, na época, né, que estava presente, era secretário de Estado. E aí a secretaria recebeu essa obra e não tinha as capacidades técnicas instaladas. Então, teve todo esse atropelo, mas no nosso entendimento, nós que estamos acompanhando esse movimento, tem um conjunto de indenizações que ainda precisam ser concluídas, tem a parte de comércio, indústria e serviço, que isso não estava previsto, teve que identificar novas áreas, teve que ter uma lei própria para isso. Então, foram muitos acontecimentos, só sabe quem estava ali. E vai ser a primeira barragem, Paulo Varela, no Brasil, feita respeitando minimamente os direitos das pessoas. Minimamente. Tem coisas que ainda a gente precisa vencer. Conseguindo 41 casas para quem era inquilino, que não tinha onde morar. Estamos conseguindo 4 agrovilhas para quem não tinha terra. Ainda precisamos discutir a outras famílias que estão sem moradia, que precisam resolver essa questão ainda em Barra de Santana. De forma que é um conjunto de fatores que aí dizem assim, mas vocês estão inventando coisa todo dia? Não. Nós estamos tratando de coisas reais que se negavam, que achavam que não tinham conhecimento. Hoje o Complexo Barra do Sica está caminhando para a sua conclusão, né, respeitando a vida humana, respeitando as questões ambientais, antropológicas, arqueológicas. Portanto, é um processo de gestão de água, tem um plano de gestão de barragem, tudo isso. Então, é uma obra complexa, feita dentro de uma nova realidade, que é isso, Marco Neto, feita de uma nova realidade ambiental e humana, né, e social. De forma que esse complexo, Paulo, eu vou sair da vida um dia, claro, espero demorar muito ainda, mas quero vê-la funcionando, porque vai ser a primeira barragem que nós vamos cumprir minimamente aquilo que a Constituição determina. Agora, ainda falta uma questão, Marco Dantas, que eu vou terminar dizendo isso, que é um sonho, que é uma luta, que é fazer o asfalto entre da RN 281, não. Acho que é 188. É 118. 118. A 118 e a nova Barra de Santana. Aquele isso dá 5 quilômetros. E o governo federal, o Ministério, retirou do orçamento essa estrada. E nós estamos insistindo que essa estrada é estratégica para o desenvolvimento de Barra de Santana, para a conexão com a barragem, que vai ser o maior polo turístico do Rio Grande do Norte. Pode escrever. Pela boniteza que é a obra, pela localização, pelo espelho. Então a gente precisa resolver isso aí. Então, quem não vai querer conhecer a nova Barra de Santana? Quem não vai querer? Então, são 8 anos de história, de resistência, de parada. É a única barragem que teve uma acordo judicial e que tem um juiz acompanhando a mediação de conflitos. Então, teve muitas histórias. Isso dá um livro, dá até uma novela no sentido de historizar todo um processo. Então, Paulo Varela e Marcos e ouvinte, a Barra do Sica vai sair, eu espero que em 2023 ela esteja pronta, independente de governo que se mantenha no governo ou se tenha um novo governante, né, seja no estado ou no país, mas a gente vai terminar essa obra certamente lá para 2023, eu estou esperançoso que vai ser
uma obra maravilhosa. Deus queira que sim, né? Ouvindo Pois não, para permitir aqui, eu queria aproveitar aqui essa fala do Procópio, né? Eu que hoje acordei inspirado por uma leitura que fazia ontem aí de Cora Coralina, né? Onde ela dizia que o saber a gente obtém nos livros, nas universidades, mas a sabedoria você obtém, na verdade, na convivência com as pessoas e principalmente com os mais humildes. Eu queria fazer aqui uma referência, né? Uma reverência, diria, a esse movimento, né? Isso está sendo conseguido por muitas mãos, mas certamente a união das pessoas, o saber local, né? Fez possível tudo isso que o Procópio nos trouxe aqui. Então, aqui uma reverência muito especial à participação e o trabalho desse movimento que tornou possível essa realidade. E eu diria, Procópio, na verdade, se você expandir a pergunta do Marcos, né? Se não faltar recursos federais, eu acredito que durante esse ano e o começo do outro, realmente a gente terá isso pronto. Mas assim, os efeitos dessa barragem, né? Ela ainda levará, talvez, alguns anos, talvez até mesmo uma década, para que a gente possa ter ela na sua inteireza, né? Ela será um polo produtor, nós teremos industrialização, agregação de valores, nós teremos pesca, nós teremos turismo, nós teremos água garantida, quer dizer, essa é uma barragem que vem transformar, é uma obra transformadora, estruturadora, e seus efeitos levarão algum tempo ainda, mas eu tenho assim, a esperança e a expectativa de ver agora, como o Procópio disse, entre 22 e 23, né, as pessoas morando já aí na nova cidade, iniciando esse novo ciclo. Mas eu não queria pedir essa licença de deixar de fazer essa referência, essa reverência, né, ao trabalho do que se chamou aí o movimento dos atingidos aí, mas enfim, do esforço das pessoas que aí vivem. O ouvinte até coloca o seguinte: se está faltando tudo isso que o Procópio relatou, pode colocar para 2024, né? A conclusão aí da barragem de Oiticica. Mas são elementos importantes que não pode deixar de falar. A obra física, a água, ela é maravilhosa. Agora, são direitos que não podem ser desrespeitados, né? Então tem mesmo que toda a paciência do mundo para que tudo isso possa ser garantido, né? Queria dizer ao ouvinte, Paulo, só pegando uma brecha, que ele tem a preocupação dele, quem está de longe, tem essas ideias às vezes, você diz que está faltando, mas a gente já conhece o caminho. Quando você conhece a estrada, quando as coisas estão engatadas como está hoje, né, você percebe que as coisas andam mais rápido. Então hoje, né, pela caminhada que já se fez, pelo conhecimento que se tem, né, pelas articulações que já foram feitas, pelos orçamentos que já se tem planejado, é muito mais rápido agora concluir o que tem. Foi difícil pensar o que faltava, porque havia falta de conhecimento e capacidade técnica. Hoje já se tem tudo isso, o próprio Estado do Rio Grande do Norte, o governo do Estado já tem um plano já que foi encaminhado para o Ministério, o próprio Ministério tem o conhecimento dessa situação, de forma que eu tenho assim quase que plena convicção que em 2023 todo o complexo vai estar pronto, para ser entregue, morar, produzir, né, e fazer o Seridó uma nova história. A barragem da Oiticica fará do Seridó, junto com o projeto Seridó, uma nova história para essa região. Se Deus quiser, né? Você falando essa questão da doutora, não, quanto a água traz alegria. Eu me recordo, né, que quando eu era adolescente lá em Jardim do Seridó, quando a doutora, não sei se o Paulo era o secretário, não quero aqui nem revelar que é a idade dele, né, mas já faz tempo, inclusive, isso, né? Quando inauguraram a doutora de Jardim do Seridó, era uma festa grande. Aí eles usavam um sistema que ligavam um jato d'água, as pessoas tomavam banho no meio da rua, era uma alegria. Era da sua época, Paulo? Sim, era da minha época. A princípio, como coordenador de gestão, né? Aí sob a liderança do nosso amigo e seridoense, parelhense, Romulo Macedo, que foi o primeiro secretário, mas eu já era da equipe dele, e depois como secretário. Era isso mesmo, era um dia assim de êxtase, de paz, de alegria, né? Quando se ligava os aspersores e se iniciava o ciclo das águas permanentes nas cidades. É verdade, Marcos. Eu vou pedir um pouco da compreensão do Procópio e do Paulo. Eu tenho um intervalo comercial para fazer e eu queria, depois do intervalo comercial, já tem uma cobrança aqui imensa para a gente falar da barragem das Traíras. Você só fala de Oiticica, quando você traz o Procópio e o Paulo, só fala e as Traíras, né? O povo quer saber também da barragem das Traíras. Já vamos falar sobre as Traíras, a chegada das águas do Rio São Francisco. Vai chegar mesmo? Quando? Como é que essa água vai ser usada? Hoje nós vamos debater aqui questões hídricas no nosso programa que volta já já.
Você que sofre com ansiedade, depressão, medos, traumas, estresse ou vícios, pare de sofrer. Marque sua consulta hoje mesmo com o especialista João Marcelo, hipnoterapeuta, que trata os seus pacientes por meio da hipnose clínica, um método revolucionário e eficaz. Após a terapia, você terá outra qualidade de vida. Lembre-se que sua saúde é fundamental. Atendemos na clínica Anair Costa, Rua Padre João Maria,